Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre a primeira reunião do G20 no Brasil, o plano golpista de execução do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. A pesquisa do IBGE que revela que a maioria da população das favelas brasileiras é negra e muito mais. Muito prazer, eu sou Carol Brito e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. Nesta semana, o Brasil sediou pela primeira vez a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. E a gente começa essa edição do 13 Minutos com os destaques da agenda do presidente Lula durante o evento. No domingo, ele participou da plenária dos prefeitos do Urban 20. Na segunda, o presidente participou do encontro com lideranças do G20 e também do lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz. Com a aliança, vamos articular recomendações internacionais, políticas públicas eficazes e fontes de financiamento. O Brasil sabe que é possível. Conseguimos sair do mapa da fome da FAO em 2014, para o qual votamos em 2022 em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. E com a aliança, faremos muito mais. No mesmo dia, Lula participou da segunda sessão da reunião de líderes do G20, cujo tema foi a reforma das instituições de governança global. Em torno desta mesa estão os líderes das maiores economias e blocos regionais do planeta. Não há ninguém em melhor posição do que nós para mudar o curso da humanidade. Este ano, a reforma da governança global entrou em definitivo na agenda do G20. Uma taxação de 2% sobre o patrimônio de indivíduos super ricos poderia gerar recursos da ordem de 250 bilhões de dólares por ano para serem investidos no enfrentamento dos desafios sociais e ambientais do nosso tempo. A estabilidade mundial depende de instituições mais representativas. A pluralidade de vozes funciona como vetor de equilíbrio. O futuro será multipolar. Aceitar esta realidade pavimenta o caminho para a paz. Também é chave na construção de uma governança que maximize as oportunidades e mitigue os riscos da inteligência artificial. Na terça, o presidente Lula participou da terceira sessão da reunião de líderes do G20, que teve como tema desenvolvimento sustentável e transição energética. Depois, o presidente compareceu à sessão de encerramento e à cerimônia de transmissão da presidência do G20 do Brasil para a África do Sul. Lula também participou do anúncio dos resultados da rodada de investimento, acompanhado do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Depois do G20, o presidente Lula e o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, anunciaram atos no Palácio da Alvorada, em Brasília. Lula ainda participou da cerimônia de divulgação do Programa de Otimização de Contratos de Concessão Rodoviária. O Café PT da última quarta-feira conversou com João Jorge Rodrigues, presidente da Fundação Cultural Palmares, sobre o processo de reconstrução da fundação e políticas de promoção da cultura brasileira. Nós demos dignidade a Palmares, colocamos a Palmares na agilidade das certidões, colocamos a Palmares
para receber embaixadores africanos e a embaixada norte-americana e colocamos a Palmares na discussão do movimento negro, da resistência negra, positivamente, que é diferente do que aconteceu no período anterior. Ela não reconhecia o movimento negro, não via valores no Quilombo dos Palmares e no quilombismo e se afastou da cultura africana, da cultura caribenha e nenhuma relação com os afro-americanos. Quer dizer, perdeu praticamente ela a identidade. encolheu de 100% para 2%. Então nós estamos retomando. A Palmares, com o governo Lula, com o governo da ministra Margarete Menezes, está tendo uma posição ativa na entrega de certificações, na proteção para essas comunidades quilombolas do ponto de vista jurídico e tratando de 3 territórios. O Quilombo dos Palmares em Alagoas, Sim. a Casa Nova aqui em Brasília, que é um território agora museológico da Casa da Cultura, e o Caso Valongo, o Clédio das Docas, André Rebouças, que é tombado pela Unesco. Esses 3 territórios dialogam, é o simbolismo da presença africana neste país, de 1532 até agora. A Polícia Federal deflagrou na terça-feira a Operação Contra-Golpe, para desarticular uma organização criminosa responsável por ter planejado um golpe de Estado e a execução do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, legitimamente eleitos nas eleições de 2022, além do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Veja os detalhes na reportagem de Anderson Andrade. As investigações apontam que a organização criminosa se utilizou do elevado nível de conhecimento técnico militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, entre as ações elaboradas pelo grupo havia o planejamento detalhado denominado Punhal Verde e Amarelo, que seria colocado em prática no dia 15 de dezembro de 2022 para executar os já eleitos presidentes Lula e o vice Geraldo Alckmin. Ainda de acordo com as investigações, estavam nos planos a prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que vinha sendo monitorado continuamente caso o golpe de Estado fosse consumado. 5 pessoas foram presas nesta terça-feira com autorização do Supremo Tribunal Federal, sendo 4 militares do Exército ligados às forças especiais da corporação, os chamados Kids Pretos. O general de brigada Mário Fernandes na reserva, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira, além do policial federal Vladimir Matos Soares. O podcast Pode Tremer dessa semana recebeu Amanda de Moraes. Ela é psicóloga, especialista em diversidade e inclusão na TODES e líder de apoio psicológico na Academia de Lideranças Firminas. Ela falou sobre saúde mental da juventude negra. Não existe saúde mental em nenhum lugar, para nenhuma pessoa, na verdade, se não há garantia de direitos. E o que isso significa? Significa que quando as pessoas não têm acesso a uma saúde integral básica, não têm acesso a uma boa moradia, a transporte público de qualidade, a lazer, a uma educação de qualidade também, não tem como que a gente, de certa maneira, exija ou então pressuponha que essa pessoa vai estar com um equilíbrio em sua saúde mental, entendendo que todos esses fatores geram motivos de preocupação, de medo, de ansiedade, de tristeza. Então, é um contrassenso acreditar que a realidade que a gente vê hoje, principalmente para a população negra do nosso país, que é uma realidade, e a gente vai falar um pouco aqui de dados e estatísticas, mas é uma realidade complexa e que atravessa muitas questões difíceis de violência, de agravos de saúde mental. E isso é muito mais uma consequência de todos esses fatores de falta de acesso, de falta de direitos, que culmina nesses fatores de ser uma população muito incidente em questões de depressão e ansiedade, por exemplo. O número de moradores das favelas brasileiras é composto em sua maioria por pessoas negras, de acordo com os novos dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A repórter Fran Martins traz mais informações.
As pessoas pretas representam 10,2% do total da população brasileira. Os pardos são 45,3%. Juntos, somam 55,5%. Quando se olha apenas para as favelas, os pretos são 16,1% e os pardos 56,8%. Somados, alcançam 72,9%. O censo indicou também que 48,3% dos moradores das favelas são homens e 51,7% são mulheres. Outro dado levantado é de que a população das favelas é mais jovem do que a do país como um todo. A idade mediana da população brasileira em 2022 era de 35 anos. Já nas favelas, a idade mediana cai para 30 anos. O censo 2022 encontrou 12.348 favelas e comunidades urbanas, onde viviam mais de 16 milhões de pessoas, o que corresponde a 8,1% da população brasileira. O Café PT da sexta-feira conversou com Luiz Paulo Bastos, diretor de Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial, sobre o Plano Juventude Negra Viva. O Plano Juventude Negra Viva é um plano, primeiro, que é uma iniciativa conjunta do Ministério da Igualdade Racial e da Secretaria-Geral da Presidência, aí, ambos comandados aí respectivamente pela ministra Aniele e pelo ministro Márcio, né, que foram figuras de extrema importância para que a gente conseguisse colocar o plano implementado efetivamente, instituído efetivamente, e sob o comando aí do nosso presidente Lula, que de forma expressa no dia do lançamento do plano já colocou em missão para cada um e para cada uma de nós, para que a gente implementasse o plano efetivamente, para a gente colocasse isso como tarefa primeira. O Plano Juventude Negra Viva, primeiro, ele surge de uma vocalização de demanda histórica do movimento negro social brasileiro. Então, assim, a gente tem um histórico de extermínio, de genocídio da população negra brasileira, jovem principalmente. A gente tem dados que apresentam para a gente a violência letal direcionada para a população negra como algo alarmante no nosso país, e também outros níveis de vulnerabilidades sociais que afetam a nossa juventude negra. E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias na TV PT. E se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Agora eu me despeço e desejo a você um ótimo final de semana.